Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson Oliveira. Sou professor da disciplina de Administração da Produção e Logística. Tá? Gente, antes de continuar, eu queria dar uma palavrinha com vocês. Sobre esse assunto de administração da produção e logística, a gente precisa rever uns conceitos históricos que vimos em TGA, certo? Então, lá naquela época que vocês viram em TGA, em Fundamentos da Administração, vocês ouviram falar de Taylor e de Fayol, né? Certo? Então, eles falavam o quê naquela época? Um foi o criador da administração científica, certo? E o outro foi o criador da teoria neoclássica, que foi a teoria que ele criou com funções e estrutura da organização. Gente, o conceito de gestão, vocês sabem que gestão é o planejamento, a organização e o controle, né, para atingir objetivos em comum, certo? Então, com todo esse contexto histórico, desde a época da Revolução Industrial, com as teorias de Taylor, com a racionalização do trabalho, né, e Fayol, com as suas teorias de funções, né, como anatomia e fisiologista da organização, eles criaram, né, se baseando dentro de uma semântica, dentro de um parâmetro de eficiência. Como vocês sabem, ele focou bastante na eficiência da produção, e o outro focou na anatomia e fisiologia da empresa, da organização. Então vocês sabem que todas as empresas e as organizações elas são compostas por órgãos. Nosso corpo não tem os órgãos internos, né? A gente tem o coração, o pulmão, a gente tem os rins, a gente tem o fígado. Então a empresa também vamos supor, nessa visão a empresa é dessa mesma lógica, certo? Então na empresa nós temos o órgão de financeiro, temos o órgão de produção, temos o órgão de logística, tem o órgão de recursos humanos, e todos esses componentes eles fazem a organização. Então, cada departamento tem a sua função, tem o seu setor, correto? Então, a nossa disciplina vai estudar o setor específico de produção, com um pouco de ênfase em logística, tá? Vamos estudar esses dois órgãos. O assunto que a gente vai abordar é falando sobre arranjo físico, certo? Que faz parte da gestão de processos. Então, a gente sabe que o arranjo físico é uma operação, a maneira segundo a qual se encontra dispostos fisicamente os recursos que ocupam espaço dentro da instalação de uma operação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, num escritório, né, a gente tem o quê? Uma impressora, a gente tem um scanner, a gente tem uma escrivaninha, um assento, certo? Então, toda aquela estrutura de um setor administrativo foi anteriormente planejado pelo gestor de projetos ou gestor do processo. Então, ali ele fez uma análise, né, de como seria o setor administrativo. Eu vou querer a escrivania nessa parte esquerda, porque o pessoal vão ter que passar pelo corredor, e para dar mais eficiência no processo, para ninguém ficar adentrando de forma irregular. Então, essa parte de layout e arranjo físico, né, que são os arranjos da operação. Nesse caso aqui, a gente está falando de arranjo físico da produção. E porque é importante analisar um arranjo físico? Gente, um bom arranjo físico, uma boa análise do projeto, ele se torna uma ferramenta capaz de mostrar e alavancar desempenhos dentro do setor de operação.
que no caso nós estamos falando de produção, certo? Então, por que é importante a análise do arranjo físico, correto? Porque é uma parte estratégica, né? É uma estratégia, um bom arranjo físico, bem elaborado, ele se torna extremamente eficaz. Então, quais são as vantagens? A vantagem é de minimizar custos. Esse aqui é o principal, porque o gestor do processo, ele precisa conhecer o começo, o meio e o fim. Ele tem que ter análise crítica dentro do processo produtivo para poder montar, para poder fazer as correções, para fazer as melhorias. Então, por isso que ele precisa fazer uma boa análise desse arranjo para poder fazer um desempenho do processo bastante eficaz. E um dos fatores que eles focam é minimizar custos. Aqui nesse outro slide eu pontuei todas as vantagens de um arranjo físico. Tá? Olha aqui, utilizar o espaço físico disponível de forma eficiente, como eu falei anteriormente. Um bom arranjo físico bem estruturado, ele se torna o processo muito eficiente. Aí tem aqui, apoiar o uso eficiente de mão de obra, evitando que as pessoas, os colaboradores se movimentem desnecessariamente. Então aqui já diminui um pouco a fadiga, né? Facilita a comunicação, que é muito importante, né, com os colaboradores. Reduzir tempos de ciclo dentro da operação, garantir fluxo mais linearizado, sempre possível e coerente com a estratégia. Esse item, ele está inteiramente ligado, né, com este outro item, certo? Que é diminuir, evitar esses movimentos desnecessários. Ok? Facilitar a entrada e a saída da movimentação do fluxo de pessoas e de materiais, incorporar medidas de qualidade, facilitar a manutenção de recursos, facilitar acesso visual. Então, todos esses aspectos citados aqui, eles são as vantagens de um bom layout. Mas para você ter um bom layout, frisando, você precisa fazer uma análise crítica do processo, para poder fazer um arranjo físico extremamente eficiente. Aqui, nos tipos de arranjo, vocês podem perceber que existem 3, correto? Esses 3 são clássicos, porém, tem os casuais, né? Os híbridos, que eu vou falar só o celular e o misto, tá? Para esta aula. O primeiro arranjo físico que eu vou citar aqui é o chamado arranjo funcional ou arranjo por processo. Aqui tem um conceito que a lógica desse tipo de arranjo é de agrupar recursos com função ou processo similar. Eu dei 3 exemplos aqui super interessantes. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente está falando que uma loja ela tem seus departamentos por processos. Quais seriam? Roupas femininas, roupas masculinas e sapatos. Então, é como se fosse assim, do lado esquerdo, dentro dessa loja, tem confecções e roupas femininas. Do lado direito da loja, do arranjo físico, tem confecções e roupas masculinas. E no fundo, o sapato. E assim sucessivamente. Ou seja, nesse caso, dessa organização, que é uma loja que vende roupas, tanto as roupas femininas como as masculinas, elas são divididas, né, neste segmento de negócio por um arranjo físico por processo. Ok? Nesse supermercado aqui, o arranjo físico também é por processo, certo? Então, esses produtos são também, em geral, agrupados de acordo com a função. Então, ali tem o quê? O setor de materiais de limpeza,
Ali no DB, vamos supor um exemplo, ele é todo estruturado, tem o setor de congelados, tem o setor de alimentos, hortifrutis, tem o setor de cereais e assim sucessivamente. Eles são agrupados por cada processo dentro do seu arranjo físico. Neste último exemplo aqui eu dei de um hospital. Nesse arranjo físico por funções, né, no caso são organizados por sua especialidade. Exemplos, dentro de um setor, né, dentro de um hospital existem vários setores, ou seja, várias especialidades. Tem o setor de radiologia, tem o setor de ortopedia, tem o setor de análise clínica, tem o setor de pediatria, tem o setor de enfermagem, tem o setor de urgência e emergência. Então, esse arranjo por função dentro de uma organização hospitalar é caracterizado pelas suas especialidades, ok? Então, esse é um tipo de arranjo físico por processo, também chamado funcional. Esse arranjo aqui é o mais bem utilizado e o mais conhecido dentro das fábricas, que é o arranjo por produto ou por linha. Então, vocês sabem que esse arranjo, vamos supor um exemplo, dentro de uma fábrica, numa linha de produção de TV de 54 polegadas, eles ainda utilizam este tipo de processo linear. Então, esse arranjo físico é que ele vai montar o material do início do processo como uma placa, né, até o final do processo já como um produto acabado. Então, é como diz, é um processo de agregação de valor, começando de uma placa, uma simples placa ou aquelas de seção manual ou que já vem feita, né? Eles começam com essa placa e vai agregando os valores até chegar ao produto acabado, a TV de 54 polegadas fechada dentro da caixa. Ou seja, esse tipo de arranjo por produto é o mais adequado a operações que processam grandes volumes de fluxo, né? É uma produção em larga escala. Empresas que produzem um ou poucos produtos em alto volume. Então, como eu falei, as fábricas, né, um exemplo é na produção de uma TV, como é um fluxo grande, eles utilizam arranjo físico por produto, certo? O arranjo físico posicional, esse arranjo físico aqui, ele já é totalmente diferente do arranjo físico linear. Então, aqui nesse caso, nessa figurinha que vocês estão vendo, não é o produto que anda, são os processos que andam e se movimentam ao redor do produto principal. Então, nesse caso aqui é posicional, ou seja, cada parte do processo, cada equipamento se movimenta ao redor do produto. Esse arranjo físico é o celular. Esse arranjo celular, ele é um tipo de arranjo que parte do processo sai da linha principal, ou seja, sua parte específica do processo de operação, né? Eles vão sair do principal para fazer um mini processo dentro dessa linha, ou seja, uma célula do processo e assim estarão sendo direcionados a outras células referentes a outro processo e passando de célula a célula até sua finalização. Vou dar um exemplo aqui. Neste layout celular, ele é um pouco, vamos supor, atípico, né? Existem processos de uma linha de produção que, num certo momento, ele tem umas células que precisam fabricar componentes específicos para entrar em outra linha.
ou melhor dizendo, na mesma linha, mas precisa ser retirada do processo principal para fazer um certo procedimento e assim voltar para o processo principal, né? Aqui vocês estão vendo esse layout celular, e esse layout celular já diz como é a estrutura, né? Eles já estão fora do processo principal. E o arranjo misto é um arranjo que pode ser utilizado um ou mais arranjos físicos já citados anteriormente. Aqui está um resumo de layout posicional, layout por processo, layout celular e layout por produto. Ok, pessoal? Aqui está o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo também tem o WhatsApp. E vamos seguir na próxima aula com balanceamento de linhas por produto. Obrigado.